Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Sou justificado, perdoado, livre da culpa em ti. Me chamas de santo, puro e limpo, amado e perfeito sou. Sou justificado, perdoado.
Deus, eu quero trazer um pensamento muito simples e ao mesmo tempo assim ele é muito importante. Ele é muito importante. Eu quero dividir a minha mensagem em duas partes. A primeira parte eu quero colocar um fundamento, uma base, exercendo aqui o meu ministério, o ministério apostólico, que é exaltar o fundamento da palavra de Deus. E também quero trazer uma palavra pastoral. A palavra pastoral sempre tem a ver com a prática da vida cristã, o dia a dia da vida cristã. Então eu quero trazer esse pensamento ao seu coração. Eu quero usar como tema, como título, como praticar a verdade. Como viver, praticar a verdade. E para isso eu quero usar dois textos inicialmente. Eu quero ler o texto de Tiago e depois de Timóteo. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra. Ali no grego, palavra significa logos, verdade. Então sejam praticantes da verdade. E não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Eu quero ler agora também Timóteo 3, 14 e 15, que diz: escrevo estas coisas, Paulo, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e fundamento da verdade. Que é a coluna e o fundamento da verdade. O meu primeiro ponto, então, a verdade habita na igreja de Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. A verdade, ela habita na igreja de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, o objetivo dessa carta era proporcionar encorajamento e também instruções, orientações a esse jovem líder, esse jovem pastor Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso. Paulo escreve essa carta com esse objetivo. Eu quero encorajar você, eu quero dar algumas instruções, algumas orientações para você, Timóteo. Sabemos que não foi Paulo quem fundou a igreja de Éfeso. Provavelmente um dos discípulos de João, e talvez quem esteve ali mais na frente daquele trabalho até então, o grande orador, o grande pregador, Apolo. Apolo era um erudito, Apolo era um eloquente pregador. Ele falava assim com muita facilidade, com muita clareza, com muita profundidade. As pessoas simplesmente amavam a oratória de Apolo. Agora Apolo sai dessa igreja e vê um garoto de 20 anos aproximadamente pastorear uma igreja fundada numa cultura helênica, numa cultura grega. As pessoas, muitas pessoas capacitadas, muitos anciãos sentados ali, ouvindo Timóteo, um jovenzinho. E Paulo, então, ele escreve essa carta, nesse contexto, diante desse momento. É interessante nós vermos que Éfeso era uma base forte para duas escolas, para dois grupos de filósofos, os epicureus e os estoicos. Eles estavam bastante enraizados ali nesta região. Os epicureus ensinavam que o prazer é o sumo bem dos homens. Tudo que o homem faz, ele tem que procurar prazer. Se ele encontrar prazer, pronto, ele encontrou a felicidade. O outro grupo, que é o grupo dos estoicos, era o contrário. Eles ensinavam que o prazer nunca deve ser o motivo dos nossos atos, da nossa vida. E que o prazer não é a fonte da felicidade. Então havia duas correntes, dois grupos bem separados, bem distintos. E esses grupos, essas pessoas, debaixo da influência dessas duas escolas, eram membros da igreja de Éfeso. No meio desse ambiente que buscava encontrar a verdade, a minha felicidade está aonde? Aonde eles procuravam encontrar a felicidade. Então um grupo dizia que era no prazer, outro grupo dizia que era na abstinência. Então no meio disso, na busca da verdade, o apóstolo Paulo declara que o local onde encontramos o fundamento e a coluna da verdade é na igreja de Cristo Jesus. Paulo diz, vocês estão pensando isso, outros estão pensando aquilo, só que a verdade reside, está na igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez a leitura de 1 Timóteo 3,14 diz assim, agora, entendendo esse ponto, diz assim, escrevo-lhe estas coisas,
embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, diz Paulo, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus, ela é a coluna, ela é o fundamento da verdade. Fundamento da verdade. A igreja do Deus vivo é a coluna e o fundamento da verdade. A Bíblia Sagrada está dizendo que a igreja é a guardiã da verdade. Por isso a igreja é a única agência terrena onde Cristo Jesus atua, onde Cristo Jesus opera. Irmãos, deixa eu colocar isso de uma forma assim bastante forte, bastante radical. O Senhor Jesus, Ele não opera fora da igreja. Deixa eu provar isso para você daqui a pouquinho, você que está achando essa minha afirmação muito forte. Interessante porque o próprio Senhor Jesus, Ele é a verdade encarnada. A palavra verdade, no grego, ela é aletheia. Aletheia. A palavra aletheia é formada pelo prefixo a, que é um prefixo de negação, não, e pela palavra let, que é esquecer. Esquecer. Aletheia, não esquecer. É traduzido para o português como verdade. É interessante nós entendermos que a aletheia é a recuperação daquilo que está esquecido. Poderíamos definir verdade como sendo reconectar-se com a realidade que ficou esquecida. Quando você se conecta com a realidade que estava esquecida, pronto, isso é verdade. Isso é verdade. A aletheia é a conexão com o fato. Verdade é a comunhão com o fato. Vamos dar uma olhadinha, por gentileza, João capítulo 1, 17, que diz assim: pois a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, a aletheia, a verdade, vieram por intermédio de Jesus Cristo. Queridos, olha como esse texto ele é impressionante. E aqui eu quero fazer mais uma asseveração, mais uma afirmação, que existem 3 virtudes na terra que somente passou a existir na terra depois de Cristo. Antes de Cristo não existia o amor, não existia a graça e não existia a verdade. O amor, a graça e a verdade passou a habitar na terra somente com a vinda de Jesus e permaneceu sobre a terra depois da vinda do Senhor Jesus. Quando eu falo amor aqui, eu estou me referindo ao amor ágape. O amor ágape é o amor sem interesse, é o amor sacrificial. Antes de Cristo, não havia o amor ágape na humanidade. Você está dizendo que Davi não conheceu o amor ágape? Não. Salomão não conheceu? Não. Porque o amor ágape veio em Cristo, através de Cristo. Da mesma forma, a graça. Antes de Jesus, não tinha graça. O texto é muito claro, ele diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Significa que antes dele não tinha graça e nem verdade. Mas pastor, nem verdade, nem verdade. Porque se a verdade já existisse antes de Cristo, como que a Bíblia pode afirmar que a verdade veio com Cristo? Cristo trouxe a verdade. O que é graça? Graça é ser abençoado sem nenhum merecimento. Mais uma vez eu bato nessa tecla. Por isso que quando você lê o Velho Testamento você só era abençoado por merecimento. Ou seja, você tinha que oferecer um sacrifício para ter os seus pecados cobertos. Você tinha que fazer isso, aquilo, para Deus abrir as janelas dos céus e te abençoar. Mas quando chegou a graça é Deus nos abençoando sem merecermos. A graça nos abençoa sem pré-requisitos, sem nenhum tipo de exigência. Precisamos entender isso. A verdade que veio com Cristo é a conexão com a realidade eterna. Se você preferir ser um pouquinho mais teológico, com o propósito eterno de Deus. Isto é verdade. Não existe verdade sem Cristo Jesus, pois a Bíblia Sagrada nos mostra que foi Jesus Cristo quem trouxe a verdade de volta para a humanidade. A pergunta é: quando foi que a verdade foi perdida? Quando Adão e Eva viraram as costas para Deus.
Ali a verdade foi perdida. Ali o amor de Deus, que é o amor ágape, foi perdido. Ali a graça foi perdida. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou em um estado perfeito. E lembre-se, essa ideia, esse conceito bíblico, teológico de estado perfeito significa justiça. O que é justiça? Estado perfeito. O que é estado perfeito? É justiça. Precisamos entender isso. Quando Deus colocou o homem no jardim, lá no Éden, Ele colocou num estado perfeito. Ou seja, o homem tinha comunhão perfeita com Deus, acesso na presença de Deus, conversava face a face com Deus. Deus também colocou o homem em um estado de governança, de autoridade. Isso significa que Deus nunca criou o homem para que o homem fosse escravo, sujeito a coisa alguma. Deus não criou o homem para ele ser escravo do cigarro, das drogas, do álcool, do ódio, da guerra, da mentira, do engano, do adultério, da glutonaria. Não, Deus não criou o homem para ele ser escravo. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem com um propósito, de que o homem fosse governador, dominador sobre tudo que Deus criou. Domine sobre as aves, domine sobre os peixes, domine sobre os animais, domine sobre toda a terra. Diz Gênesis capítulo 1, versículo 26. E também para que o homem pudesse estar na presença de Deus. Esse era o papel. Todas as tardes Deus vinha ter comunhão com o homem. E estar na presença de Deus, ter acesso à presença de Deus, isso é um papel, uma função sacerdotal. E governar sobre tudo que Deus criou é um papel de rei. Então Deus criou o homem para que ele fosse rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Isso nós precisamos entender. Então quando Deus coloca o homem nesta posição, cabeça da criação, comunhão com Deus, rei e sacerdote, quando Adão perde a comunhão com Deus, perde esse acesso, ele se esconde da presença de Deus, foi expulso do jardim do Éden. Nesse instante, ele perde também a autoridade para governar sobre todas as coisas. Querido, isso é muito, mas é muito importante. A minha autoridade, a sua autoridade, ela só existe porque nós temos acesso e comunhão com Deus. Sem comunhão, sem relacionamento, sem podermos chamar de Deus de Abba, Pai, Papai, sem isto, nós não temos autoridade. Você não tem autoridade sobre a sua empresa, sobre as suas finanças, sobre o seu negócio. Com a queda de Adão, toda a raça humana nasce distante de Deus e a raça humana nasce prostrada diante da criação. Prostrada diante da criação. Olha esse texto, como ele é muito forte. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Olha esse texto. A Bíblia diz que a humanidade trocou, os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram o quê? A verdade pela mentira. Fazendo o quê? Com qual comportamento? Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Percebe que com a queda o homem passou a viver na mentira. O que é viver na mentira? Viver na mentira é não ter acesso à presença de Deus. Viver na mentira é não dominar sobre tudo aquilo que Deus criou. Isso é mentira. Quando o homem está sujeito à criação, adorando a criação, quando o homem abraça uma árvore para ser energizado por aquela árvore, quando ele sobe no topo de uma montanha para receber a energia daquele lugar, ele está adorando a criação, ele está vivendo uma mentira, diz a Bíblia Sagrada. Então ele precisa conhecer a verdade. Ele precisa conhecer a verdade, a aletheia, a recuperação daquilo que está esquecido. Verdade é reconectar-se com a realidade que ficou esquecida. Qual a realidade que ficou esquecida? A realidade do homem ser sacerdote, ter comunhão com Deus e governar sobre tudo que Deus criou. Essa é a realidade que ficou esquecida. Esta verdade, a Bíblia Sagrada diz que está na igreja.
Esta é a razão pela qual Deus Pai deu o seu Filho Jesus Cristo. Mais uma vez, João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Só que no grego a palavra vieram ali, não está no plural como está em português. No grego está assim, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Está no singular. Está no singular. Você vai dizer assim, o Paulo e o João vieram ontem na minha casa. Não é assim que diz em português? É, está no plural. Mas o texto está escrito assim, o Paulo e o João veio. Como se referindo a um só. Por que que está no singular? Porque João escreveu errado? Não, porque graça e verdade é uma pessoa só, é Jesus. É uma pessoa só, é Jesus. Como eu poderei acessar essa verdade, Pio? Como que eu poderia acessar essa verdade? Eu não posso. Por isso que o texto diz que a graça e a verdade veio até nós. Ela veio até nós. Amados, Jesus, como que eu posso dizer isso? Espírito Santo me ajuda. Jesus é mais do que um rapazinho, aliás, é mais do que um bebezinho de uma manjedoura, é mais do que um carpinteiro em Nazaré, é mais do que um jovem, sabe, andando para lá e para cá na Palestina, é mais do que um homem que foi crucificado, é muito mais do que isso, amados. É muito mais. Embora tudo isso seja maravilhoso. A graça e a verdade vieram, ginomai, apareceu, veio a existir, veio à existência. Jesus Cristo veio colocar a verdade ao meu alcance. Isso a Bíblia Sagrada chama de graça. De graça. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando cremos e recebemos Cristo Jesus como Filho amado de Deus, que morreu em nosso lugar para nos salvar, nos encontramos com a verdade. Ou seja, voltamos para o propósito eterno de Deus. E qual é esse propósito eterno? Pergunta para mim, qual? Mais forte, qual? Ter o homem em pé diante dele como sacerdote. E ter o homem governando sobre tudo aquilo que Deus criou como rei. Aleluia. Posso ouvir um amém? Restaurar ao homem a posição de rei e sacerdote. Propósito de Cristo Jesus. A pergunta que vale mais de $1 milhão é: onde está a verdade? Se verdade é reconectar com aquilo que estava esquecido, o que estava esquecido? A comunhão com Deus e o domínio sobre todas as coisas. O que é verdade? A verdade é reconectar. É reconectar. A pergunta de $1 milhão, de mais de $1 milhão, onde está a verdade? Agora nós voltamos para o texto de Paulo, de Timóteo 3, 14 e 15, que diz assim: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Olha o versículo 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A pergunta de mais de $1 milhão: aonde é que está a verdade? É na igreja do Senhor Jesus Cristo que a verdade está guardada. A Bíblia Sagrada está dizendo que a igreja, ela é a guardiã da verdade. Por isso, voltando à minha afirmação no começo da minha exposição, a igreja é a única agência terrena onde Cristo Jesus opera. Claro! Jesus Cristo opera na igreja e através da igreja somente. Por isso que o diabo luta de uma forma assim, impressionante, titânica até, para tirar você da igreja. Para afastar você da verdade, para você começar a viver uma mentira. Porque na igreja que está a verdade, na igreja do Senhor Jesus. Quando eu falo igreja, eu não estou falando denominação, eu estou falando placa, ok? Pelo amor de Deus. Então essa carta paulina diz que a igreja de Cristo Jesus é o fundamento
Ou seja, o fundamento, e não só o fundamento, mas também é a coluna, que sobre esta coluna está a verdade. Sobre esta coluna está a verdade. Olha que coisa impressionante. Paulo é um gênio. Vejamos melhor esse pensamento descrito na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, 18. Olha o que está escrito ali. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Olha o que o texto está dizendo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Essa coluna que Paulo descreve a Timóteo é o corpo, é a igreja. O cabeça é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Isso significa que a verdade está na igreja de Cristo Jesus. É óbvio que está na igreja. E só está na igreja porque Ele é cabeça somente da igreja. Jesus não é cabeça de uma nação, cabeça de um movimento. Ele não é cabeça de um esporte. Não. Ele é cabeça da igreja. Por isso que a verdade está somente na igreja. Porque Ele é cabeça da igreja. Por essa razão, por ocasião da ascensão de Cristo Jesus, Ele disse que o Espírito Santo viria para conduzir os membros do corpo, esta coluna que somos nós, os membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo viria para nos guiar na verdade. Olha o que diz aqui, por gentileza, João capítulo 16, olha o versículo 3. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará ainda coisas que estão por vir. Verdades que ainda nós não conhecemos. Queridos, o papel do Espírito Santo é nos guiar na verdade. Veja bem, isso é muito importante, é muito importante. O Espírito Santo, ele não veio para te guiar no certo e no errado. O Espírito Santo veio para nos guiar na verdade. Pastor, você está dizendo então que algumas coisas que eu digo que é certo não é verdade. Isto. Algumas coisas que eu digo que é errado é verdade. Isto. Deixa eu dar um exemplo. É um exemplo, não tem aqui nenhuma discriminação, pelo amor de Deus. É só um exemplo de um fato. Se dois meninos, dois rapazes, forem para a Holanda, chegar na Holanda e dizer assim, nós queremos nos casar. Lá na Holanda isso é certo. Mas é verdade? Não é. Se dois rapazes forem na Nigéria, disseram assim, nós queremos nos casar na Nigéria, eles serão decapitados, porque lá é errado. Percebe que certo ou errado está muito mais vinculado à cultura, a épocas, a eras. Digo ou não digo? Digo ou não digo? Por isso, amados, não faz sentido. Não faz sentido a igreja começar a militar a respeito de algumas leis que querem provar. O Supremo Tribunal vai aprovar uma lei tal. E daí? Aquilo era errado e agora o Supremo Tribunal vai dizer que agora isto é certo. Mas isto muda a verdade? Não. Então a igreja ela não tem que entrar em alguns campos de batalhas. Pegar algumas bandeiras, abaixo o aborto. Sabe, isso não é papel da igreja, amados. Mas pastor, como assim? O Espírito Santo vem nos guiar na verdade. É verdade? Existe verdade no aborto? Sim ou não? Não. Pronto. O que os homens disserem, o que os homens votarem, o que as leis disserem, não muda a verdade, amados. O Espírito Santo nos guia na verdade. Às vezes, nós pastores, nós líderes, tomamos algumas decisões. E alguns membros dizem assim, eu não concordo, isso está errado. Meu irmão, você não concorda porque você não conhece o contexto, você não conhece as implicações de tudo.
Mas na verdade, nós estamos tomando uma decisão na verdade. E aos teus olhos essa verdade pode parecer errado, mas é a verdade. Por isso que nós precisamos ser mais cuidadosos, mais cautelosos quando opinamos sobre algumas coisas. A Bíblia diz que aquele que fica em silêncio, o tolo que fica em silêncio, ele se passa por sábio. Até o tolo, quando fica em silêncio, ele se passa por sábio. Algumas coisas não vale a pena dizer, opinar. Fica quieto, é melhor. O Espírito Santo nos foi dado para nos guiar, para ser o nosso professor que nos conduz a toda verdade. Aleluia. Posso ouvir um amém disso? Aleluia. Agora que nós sabemos que a verdade veio por Cristo, e a verdade é Ele me perdoar para que eu possa chamar Deus de Pai, Abba, Papai, ser sacerdote, e também governar sobre todas as circunstâncias e adversidades. Isso é verdade. A pergunta é, como praticar essa verdade? Esse é o ponto da minha mensagem, é ali que nós queremos chegar. Como praticar? Agora que sabemos dessa nossa posição, dada por Cristo Jesus, existe um estilo de vida dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são praticantes da verdade. Mais uma vez o texto de Tiago 1:22 diz, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Precisamos ser praticantes da verdade, praticantes da palavra, executar, realizar. É o que o apóstolo Paulo chama de salvos para as boas obras. Leia depois Efésios capítulo 2. Ele diz, pela graça sois salvos, não por obras, mas fomos salvos para praticarmos as boas obras. A prática das boas obras, a Bíblia chama como prática da verdade. Praticar a verdade, praticar as boas obras. Entre tantas boas obras praticadas pelos filhos de Deus, duas eu quero destacar. Eu estava conversando com os irmãos agora antes do culto, dizendo que o conceito judaico diz que são 7 as virtudes das boas obras. 7. Ok? O apóstolo Pedro, ele menciona algumas boas obras na carta dele. Mas eu quero destacar apenas duas para você. Das 7, eu quero mencionar apenas 2 dessas boas obras. Praticando a verdade através da primeira, generosidade, e da segunda, gratidão. Generosidade e gratidão são 2 práticas das boas obras. São 2 práticas da verdade. Verdade. Por que generosidade é uma delas? Porque generosidade é a virtude daquele que se dispõe a beneficiar o outro. A Bíblia Sagrada revela a verdade sobre sermos generosos. A Bíblia diz que o generoso possui uma alegria, uma satisfação, um gozo de alma especial. O generoso tem isso em si. Olha esse texto, por gentileza, de Atos capítulo 20, versículo 35, quando o apóstolo Paulo menciona esse texto. Paulo diz assim, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, ou os necessitados. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. A maior felicidade, a maior alegria, a maior gozo em dar do que receber. Há muita maior alegria no peito daquele que é generoso do que aquele que não é generoso. É o que o texto sagrado está nos informando. Em Marcos capítulo 6, quando a moça dança diante do rei Herodes, e no final ele diz assim para a menina, escuta, pede-me o que você deseja, e até metade do meu reino eu te darei. Queridos, generosidade é um comportamento, é um estilo de vida dos reis. O rei é generoso. E lembre-se que a verdade que Jesus veio trazer é nos conectar de novo para sermos reis, ok? Governar sobre todas as coisas e estarmos na presença de Deus, sacerdotes. O rei, ele é generoso.
A rainha Ester entra na presença do rei, e o rei diz assim: ó rainha Ester, pede-me, até metade do meu reino te darei. Percebe que existe algumas passagens na Bíblia que fala do comportamento do rei, e o rei ele é generoso. É o estilo de vida do rei, ele ser generoso. Olha esse texto, por gentileza, Provérbios capítulo 11. Não, deixa eu ler. Deixa eu ler 1 Reis antes, deixa eu ler 1 Reis 10, 13. 1 Reis 10, 13. Salomão como rei. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu. Isso é ser generoso. Além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. A rainha de Sabá vem visitar o rei Salomão. E tudo aquilo que ela pediu a ele, ele deu. E não somente o que ela pediu, deu mais do que ela pediu. Generosidade. É o estilo de vida de rei. E Jesus Cristo veio, nos purificou no seu sangue e nos constituiu reis e sacerdotes. E se nós queremos viver a verdade, praticar a verdade como estilo de vida, a verdade, uma das características nossa como reis é sermos generosos. Sermos generosos. É interessante, amados, que aqui tem um mistério que está sendo revelado para mim e para você, que é a prática da generosidade, que nos faz viver a verdade, que Adão perdeu lá no Éden. Lá no Éden ele perdeu isso. O generoso, ele acessa um viés exclusivo da economia, a chamada economia invertida. Eu chamo de economia invertida, ao contrário. Olha esse texto de Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Como assim? Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Como assim? Percebe que aqui na terra existe uma estrutura econômica, um modelo econômico. E o modelo econômico aqui na terra é o seguinte: se você poupar, você tem. Quem guarda, tem. Não é esse o modelo terreno? Não é esse o nosso modelo econômico? Mas a Bíblia Sagrada está dizendo: ei, Jesus veio trazer a verdade. Ele veio nos conectar com aquilo que havia sido esquecido. E a verdade é que em Cristo Jesus agora nós voltamos a ser reis. E como rei, nós temos uma característica: somos generosos. E aí nós acionamos não a economia, não o modelo econômico terreno, mas a economia e o modelo econômico celestial. E o modelo econômico celestial é o seguinte: se você é generoso, você vê aumentar as suas riquezas. Se você é generoso, você vê aumentar as suas riquezas. Se você retém mais do que você deveria, você vai empobrecendo, vai empobrecendo, vai empobrecendo, vai empobrecendo. É isso que eu estava dizendo aqui o princípio. Esse princípio aqui é muito interessante, que é a economia invertida. A economia do generoso é regida por outro princípio. No mundo natural, o aumento das riquezas se dá através de compra e venda. Um dentista, ele vende a sua habilidade profissional. O advogado, ele vende a sua qualidade profissional. O professor, ele vende os seus serviços. O comerciante, ele vende os seus produtos. E nessa comercialização está o lucro, está o ganho de riquezas. Só que no reino de Deus não é compra e venda. No reino de Deus é dar e receber. É um outro modelo, é uma outra maneira que nós precisamos colocar na nossa mente. É uma outra maneira de viver a vida. Isto é verdade. Isto é verdade. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama o generoso. É o que o texto bíblico está dizendo. Quem é generoso? Quem dá com alegria. Quem é quem dá com alegria? Quem é generoso. É isso que a Bíblia está dizendo. O generoso sabe que o que ele tem veio de Deus.
Não veio de compra e venda, veio de Deus. Ao repartir, ele se identifica com o próprio Deus, que é o nosso modelo de doador. Amados, ouça isso aqui: ninguém vence a Deus no quesito dar. Ninguém vence a Deus no dar. Tente. Tente vencer a Deus. Deus, é o seguinte, olha, eu vou dar, eu vou doar, e agora o Senhor vai ficar devedor a mim. Deus vai retribuir a mais. Aí você diz, não, agora eu vou dar mais. Ele fala, não, eu vou retribuir a mais. É impossível. É impossível você vencer Deus. Deus ama quem se comporta como doador. Deus ama o generoso. Deus ama quem ama doar. Deus ama quem dá com alegria. Amados, o oposto de amar não é odiar. O oposto de amar é ser egoísta. Deixa eu repetir isso. O antônimo, o oposto de amar não é odiar. Não. O oposto de amar é ser egoísta. A segunda prática da verdade é a gratidão. É a gratidão. A gratidão ela é tão poderosa que a gratidão multiplica as bênçãos. Quem recebeu o amor de Deus gratuitamente, vive em gratidão, ama gratuitamente. Nós encontramos uma narrativa bíblica que relata muito bem sobre como a gratidão amplia, multiplica aquilo que Deus tem nos dado. No mês de janeiro eu ministrei um pouquinho sobre gratidão, passei por esse assunto com vocês, até pedi que tivéssemos um dia da semana só com gratidão, só com gratidão. E quando eu ministrei esse tema, na mesma semana, depois do domingo, um irmão mandou um videozinho de um irmão falando sobre gratidão. E eu gostei muito da mensagem desse irmão, era um videozinho de 3 minutos, 5 minutos, que me enriqueceu muito, eu gostei muito do pensamento dele. E a Bíblia Sagrada nos ensina que tudo que você agradece, multiplica. Essa era a frase desse pregador. Se você agradece, multiplica. Em Lucas capítulo 17, de 11 até o 13, nós encontramos a importância da gratidão. Olha o texto, por gentileza. A caminho de Jerusalém, então Jesus estava subindo para Jerusalém. Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado samaritano ali, 10 leprosos dirigiram-se a Jesus e ficaram a certa distância dele e gritaram em alta voz. Queridos, a Bíblia tem algumas coisas que é para chamar a minha atenção e a sua. Tem como você gritar em voz baixa? Tem. Se a Bíblia diz e gritaram em alta voz, porque é importante isso aí. E gritaram em alta voz. Eles disseram assim: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus, gritaram em alta voz. Gritaram em alta voz. Queridos, isso mostra um pouquinho da nossa natureza. Quando nós queremos alguma coisa, nós levantamos a nossa voz. Quando nós queremos alguma coisa, nós gritamos. Não é assim? Criança, quando quer alguma coisa, ela até sapateia, né? Eu quero. Não é assim? Nós temos essa natureza. Muitas vezes queremos algo. Quando necessitamos de alguma coisa, nós gritamos, buscamos, insistimos, empreendemos um esforço enorme para obter, não é mesmo? Às vezes, eu preciso falar com o pastor, e manda um e-mail, ou liga, pastor, olha, essa semana está cheia a agenda do pastor. Não, pastor, pare tudo que você está fazendo, você tem que me atender. Não é assim que a gente faz? Não é assim? Então a gente quer. E grita. Esses leprosos gritaram, ergueram as suas vozes. Jesus, mestre, tem piedade de nós, tem compaixão de nós. Eles gritaram em alta voz. Olha o versículo 14, por gentileza. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados da lepra. Purificados. Aquele leproso que não tinha mais orelha, estava com a orelha no lugar. Já não tinha mais o nariz, estava com o nariz novo. Já não tinha pedaços dos dedos da mão, já tinha a mão nova. Completamente purificado. Completamente purificados. Mas é importante nós notarmos que Jesus viu os leprosos.
Voltando, por gentileza, o versículo 14. Não seria correto o texto estar escrito assim? Ao ouvi-los, o que os leprosos fizeram? Gritaram em alta voz. Se eles gritaram em alta voz, não deveria ser assim. E ao ouvi-los, Jesus disse. Mas o texto não diz e ao ouvi-los, o texto diz e ao vê-los. E ao vê-los. Queridos, por que está assim ao vê-los e não ao ouvi-los? Porque muitas vezes Deus está muito mais interessado em nos ver do que em nos ouvir. Deus, muitas vezes, quer nos ver vivendo na verdade, praticando a verdade, vivendo a essência do Evangelho. Deus quer nos ver praticando boas obras. Porque essas boas obras vai me dar crédito? Não. Porque a prática dessas boas obras faz com que eu entendi que Ele me conectou à verdade. Eu estou na presença dEle como sacerdote. Estou governando sobre todas as circunstâncias como rei. Ele me vê vivendo. Ele me vê vivendo. Pais cujos filhos saíram para viajar ou foram estudar 6 meses fora, alguma coisa assim. Os filhos ligam para casa, falam com o pai, falam com a mãe, conversam por telefone. Aí a mãe diz, e quando que você volta? Eu estou com saudade de você. Aí o filho, a filha diz, mãe, mas eu estou conversando com você toda semana, várias vezes vários dias por semana. Não, mas eu quero ver você. Mãe, mas você está me ouvindo. Não, ouvir não basta, eu quero ver. Não é assim? Não é assim? Muitas vezes nós queremos ver e não somente ouvir. O texto diz que Jesus, ao vê-los, ouvem seus filhos por telefone, mas não é suficiente, querem vê-los. Da mesma forma, o texto diz que Jesus viu os leprosos. Ele deseja nos ver. Ele deseja nos ver aqui, unidos na celebração. Ele quer nos ver aqui. Você cantando, levantando a mão, você que ainda não pôde estar aqui, né? Ele quer ver você levantando as mãos, cantando, adorando. Ele quer ver você. Ele quer ver você servindo na casa dele. Ele quer ver você junto em oração, nas reuniões dos grupos familiares. Muitas vezes nós pensamos que Deus quer somente nos ouvir, mas Ele também quer nos ver. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus Cristo viu esses leprosos, lhes disse, vão mostrar ao sacerdote. Eu fico pensando, Jesus, por que você não disse assim, ei, fiquem curados, estejam limpos? Não, Jesus disse, vá mostrar ao sacerdote. Vá mostrar ao sacerdote. Que verdade está nessa declaração? Por que Jesus Cristo disse isso? Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque muitas coisas que Deus tem para mim, já não está mais nas mãos dele, está na mão de alguém para entregar para você. Nem tudo o que eu e você pedimos para Deus virá diretamente dele. Muito do que eu e você pedimos para Deus, Ele vai usar um irmão, uma irmã para te entregar. Ele disse para os 10 leprosos, ei, a cura de vocês está com os sacerdotes, não está comigo. Deixa eu dizer uma coisa com muito carinho, com muito cuidado aqui. Irmãos, muitas coisas que você está buscando, você só receberá através da minha vida, do meu ministério. É assim. É assim. Ele disse, vai mostrar aos sacerdotes. Por isso a Bíblia Sagrada diz, considerem-se uns aos outros superiores a si mesmo. Por isso a Bíblia Sagrada diz, sejam agradecidos uns aos outros. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças. Você quer ver um exemplo? A salvação de uma pessoa que você colocou o nome ali, para todo o primeiro domingo do mês nós orarmos. Você já pensou que a salvação dessa pessoa está nas tuas mãos? Você ser o pregador, o portador da mensagem que salva? A salvação das pessoas agora está nos nossos lábios.
Quando Jesus Cristo disse aos leprosos, vão mostrar ao sacerdote, eles foram, enquanto iam, foram purificados. Pronto. Agora olha que interessante o versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, olhou e viu, eu estou curado. Você também, você também, você também. Aquela festa, aquela alegria. Voltou louvando a Deus em alta voz. Olha o mistério aí, amados. Olha que coisa tremenda. Esse homem não somente pediu em alta voz, mas também agradeceu em alta voz. Aqui que surgiu a igreja pentecostal. Aqui que surgiram os aleluiados. Agradece em alta voz. Obrigado, Jesus. Aleluia. Que coisa impressionante. Louvou a Deus com todas as suas forças. Queridos, isso é impressionante. Ele pediu, ele buscou com força, com intensidade, mas ele também agradeceu com o mesmo vigor, com o mesmo ânimo. Queridos, isso é viver a verdade, é a prática da verdade. Gratidão. Quantas e quantas vezes Deus faz coisas tremendas nas nossas vidas e a gente não testemunha, a gente não propala, não divulga. Agradeceu em alta voz. O nosso pedir não pode estar acima do nosso agradecer. Você está aprendendo algo hoje? Eu creio que sim, está? Amém? Precisamos aprender a sermos agradecidos com a mesma intensidade com que buscamos e pedimos. Olha o versículo 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, diz o texto. Este era um samaritano. O texto diz que a gratidão é mais nobre do que o pedido. Sabe por quê? O pedido ele pediu de longe. De longe. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas a gratidão, ele veio aos pés de Jesus, pertinho de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus e diz, eu quero agradecer Jesus. Uau! Que coisa fantástica. Que coisa tremenda. Ele pediu de longe, mas agradeceu de perto. Agora ele está aos pés do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 17 diz, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Agora Jesus vê somente um homem purificado, mas ele diz, e os outros 9, onde estão? Mas Jesus, pense comigo, o Senhor disse que 10 deveriam ser sacerdote, um volta purificado. Será que não foi só um que foi purificado? Não. Como Jesus sabia que todos os 10 haviam sido purificados? Porque Jesus sabia. Jesus não precisa ver para crer. Ele cria, por isso ele via. Nesse momento, às vezes, como até o Tom falou, adverso, diferente, né? Tudo assim, sem muitas explicações. Será que não está na hora de nós declararmos, profetizarmos, agradecermos? Será que está na hora de começarmos a declarar o que queremos ver e não o que estamos vendo? Será que está na hora de você desligar aquela maldita daquela televisão? E começar a agradecer a Deus, receber a verdade e não mais a mentira. O versículo 18 diz, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, disse Jesus. Por que os outros 9 não voltaram para agradecer? Porque a falta de gratidão, Jesus está perguntando aqui. Pois para Jesus a gratidão é o verdadeiro louvor a Deus. Ele diz assim, olha, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus. Para Jesus a gratidão, a expressão de gratidão é louvor a Deus. É o que ele nos ensina aqui. A pergunta que surge aqui é, você acha que todos os 10 estavam agradecidos? Sim ou não? Sim. Claro, imagina, leproso, agora estou purificado. Eles não estavam alegres, agradecidos? Estavam, com certeza eles estavam agradecidos sim. Mas existe uma diferença muito grande, estar agradecido e ser agradecido. Estar agradecido é algo pessoal, interno, seu. Ser agradecido é algo externo.
é demonstrar a gratidão. Muitas vezes estamos agradecidos, mas não somos agradecidos. Não demonstramos a nossa gratidão. Mas olha o que acontece quando nós demonstramos a gratidão, quando nós somos agradecidos. Olha o que diz o versículo seguinte, o 19. Então ele lhes disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Vá, a sua fé o salvou. Os 10 leprosos estavam limpos, restaurados, sim. Purificados, sim. Mas apenas um agora estava salvo. E quem é que estava salvo? Aquele que agradeceu. Qual a lição que aprendemos aqui? A gratidão multiplicou a bênção de Deus na vida desse samaritano. A gratidão multiplicou, agora ele não somente está purificado, mas está salvo. Amados, como é importante a gratidão, como é importante agradecer. Ela amplia, ela multiplica as bênçãos. A gratidão me faz alcançar mais do que eu já alcancei. Esse samaritano alcança as bênçãos em 2 dimensões. Na dimensão terrena, porque ele foi purificado. Na dimensão espiritual, porque ele foi grato, agradecido. A dimensão espiritual é acionada pela nossa gratidão a Deus. Eu quero encerrar dizendo como praticar a verdade, sendo generoso, sendo agradecido. Como praticar a verdade, sendo generoso, sendo vencido. Em João capítulo 6, versículo 11, o texto diz assim: Jesus Cristo nos dá um exemplo. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. Jesus pegou 5 pães, 2 peixinhos diante de uma multidão e fez o quê? Meu Deus do céu, que desafio eu tenho de hoje. Foi isso que ele fez? Meu Deus do céu, quero ver o que vai acontecer agora. 5 pães e 2 peixinhos diante de uma multidão. Oh Jeová, preciso de um milagre. Oh Deus, foi isso que ele fez? Ele agradeceu. Eu sei que estamos nessa circunstância, nessa situação passageira, mas Deus, eu sou grato por cada pessoa sentada aqui hoje, por cada pessoa que nos acompanha pela internet. E sabe o que vai acontecer nessa gratidão? Essa nossa gratidão, a gratidão do nosso ministério, vai fazer com que filas de pessoas se formem ali fora para poder entrar aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Gratidão, gratidão. Estamos aqui, nesses dias, pregando aqui, sem nenhuma pessoa aqui. Aí uma pessoa me mandou na internet e disse: Pio, a impressão que estava que a igreja estava lotada. Você estava pregando como se a igreja estivesse lotada, animado, empolgado. Querido, eu desci daqui assim, suado, molhando a camisa. São coisas que Deus nos ensina. Deus, obrigado. Deus, somos gratos. A gratidão, ela multiplicou 5 pães e 2 peixinhos nas mãos daquele que agradeceu. A gratidão tem poder de multiplicação, da alegria, da saúde, da paz, da harmonia, da amizade, dos seus recursos financeiros, das suas compras, das suas vendas. Gratidão, amado. Pelo amor de Deus, gratidão. Em Filipenses capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Deus, obrigado pelos apacentadores, obrigado pelos coordenadores, obrigado pelos líderes de ministério, obrigado por cada membro dessa igreja, por aqueles que ainda virão. Deus, muito obrigado. Eu agradeço a Deus por todas as vezes que me lembro de vocês. Obrigado pelos irmãos que trabalham no grupo familiar, obrigado pelos irmãos que trabalham na mídia, obrigado pelos irmãos que trabalham na IBI, obrigado pelos irmãos que trabalham com os adolescentes da nossa igreja, as crianças da nossa igreja, os jovens da nossa igreja, a terceira idade da nossa igreja. Deus, obrigado, 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 Senhor. Gratidão. O versículo 4 diz: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Com alegria. Deus, obrigado. Obrigado. Irmãos, são 26 anos de ministério.
nesse local. 26, não são 26 meses, né? São 26 anos. 26 anos. A minha gratidão, desafios, comprar essa propriedade, construir esse templo. E os irmãos ali de uma forma assim tão generosa, contribuindo, trazendo ali os seus dízimos, as suas ofertas, mês após mês. Passamos por crises, passamos por tempestades, passamos por tantas coisas. E a igreja, cada pessoa, cada membro, tão zeloso, tão cheio de amor, de ternura, de candura, de compromisso com o reino. Estamos aí, marchando, avançando, profetizando, declarando. É interessante que há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano, teve uns irmãos aí que me colocaram na parede e disseram: Pio, você tem que ter um Instagram. Eu falei: não, eu tenho Jesus, não serve só Jesus? Não, tem que fazer o seu Instagram. O que é isso, Instagram? Não, o Instagram é assim. Eu falei: não, deixa esse negócio para lá. No outro dia de novo, e depois de novo. Aí tá bom, então vamos abrir esse trem aí. O que é esse negócio? Eu não sei nem mexer naquele negócio. Também não? É todo mundo acima de 60 igual eu, não sabe mexer nesse negócio. Cátia, você sabe mexer? Não sabe. Mas com qual objetivo? O objetivo de colocar a palavra de Deus, de espalhar mais a palavra de Deus. É só esse o objetivo, isso que me convenceu. Isso que me convenceu, porque quer me ver, aleluia. Né? Então, se você ainda não é meu seguidor, por favor, comece. Para divulgar a palavra de Deus, queridos. Às vezes uma frase que se coloca ali. Eu recebi lá um retornozinho lá de uma pessoa. E ela disse: olha, eu vi a sua live aí, amei muito, abriu a minha mente, gostei desse negócio. Ninguém vai para o inferno porque pecou, vai no inferno porque rejeita a salvação. A Bíblia diz que quem tem o filho tem a vida, quem não tem a vida. Pronto, está escrito. E a pessoa diz: mas eu nunca ouvi isso, pastor. Mas é verdade. É assim. Esse Brasilzão afora aí precisa ouvir essa verdade. Por outro lado, tem algumas pessoas que dizem: eu não concordo. Aí eu digo assim: para você que não concorda com aquilo que eu prego, essa mensagem não é para você. Não é. É bem assim. Existem igrejas religiosas, você pode ouvir essas igrejas, esses pastores à vontade por aí. Mas se você quer um compromisso com a verdade da palavra de Deus, do reino de Deus, nós somos zelosos, somos zelotes, zelosos pela palavra, pela verdade. E a nossa oração é de gratidão, é de exaltação, é de louvor a Deus. Por isso eu declaro que você vai ter uma semana extraordinária, uma semana marcante, de graça, de ânimo, de alegria. Eu declaro que ouviremos algumas notícias nessa semana que vai confundir os profetas do caos. Os céus estão movendo a favor do Brasil. Os céus estão movendo a favor do Brasil. Algo já liberou. Queridos, nós estamos vivendo no ano dos céus abertos. Estamos vivendo algo diferente. Precisamos crer nisso, agradecer por isso. Pai, nem tudo entendemos, mas damos-te graça, Senhor. Está assim surgindo um povo, uma igreja com compromisso com a verdade, zelosa com a palavra, amando a palavra, importando-se com os não salvos ainda. Mas é assim. Continue firme, marchando, levante a cabeça. A Bíblia diz que nenhuma arma, inclusive vírus, nenhuma arma forjada contra a sua vida irá prosperar. Significa que não existe nenhuma arma projetada, mesmo no inferno, que poderá derrotar você. Não existe.
Vamos crer nisso, vamos confiar nisso, vamos declarar isso. Use aí as suas redes sociais, seus meios de comunicação, coloque um texto bíblico, coloque a palavra de Deus, anuncie a palavra. Mais do que nunca as pessoas estão famintas, estão sedentas da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso nós declaramos algo tremendo vindo da parte de Deus sobre este ministério, sobre essa igreja, sobre aqueles que nos ouvem, sobre cada membro dessa igreja, em o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom